transitar, para mim, é talvez a nossa maior oportunidade de se autoconhecer. Porque acho que é comum nós nos tornarmos muito confortáveis com o espaço em que estamos, com as referências que temos. Isso às vezes gera uma certa ilusão de quem somos, ou da imagem que temos de nós mesmos, né? E a partir do momento que nos expomos a novos cenários, novas circunstâncias, eu sinto que nós colocamos para fora partes de nós que ainda estavam desconhecidas. O papel craft, principalmente por essa questão da cor dele, é quase um elemento terra, um solo fértil para as criações, uma espécie de abraço quente de papel e celulose, muito mais vivo e natural do que o branco pálido do papel comum. Eu acho que a arte, para mim, ela é uma espécie de ponte entre as subjetividades. Cada ser humano é uma forma de universo feito pelas suas experiências, pela sua própria interpretação do mundo. Mas isso pode ser até um processo meio solitário, porque podemos passar a vida sem nunca conseguir realmente expor aquilo que realmente sentimos ou vemos. E a arte surge aí como uma forma de trazer esses elementos, principalmente subconscientes, de cada ser humano. Porque eu sinto que se eu for extremamente honesto e sincero durante a minha criação, se eu conseguir ser vulnerável durante esse ato, eu consigo trazer elementos muito pessoais e de certa forma quase universais, porque eu percebo que é nesses momentos que as outras pessoas se sentem conectadas àquilo que eu estou criando. Então, para mim, essa é a principal busca. O tecido já é essa mudança no cenário, essa construção de fibras dessa rede, que é quase como a vida, né? Essas inúmeras interligações que temos, que cria essa grande teia de experiências, decisões e acontecimentos. Em 2018, eu fui a Portugal com uma bolsa de estudos, no qual eu passei um ano lá. E no segundo semestre dessa bolsa eu finalmente estudei artes, depois de anos evitando às vezes esse curso ou me aprofundar mesmo nesse conhecimento, com medo talvez de até que o conhecimento ou a técnica fosse tirar um pouco da naturalidade com que eu buscava, né? Então aquele foi o grande encontro para mim, estar diante do estudo da arte, o que é arte, essa contemporaneidade, né? E foi um momento muito intenso para mim, de muitas descobertas, assim. Eu conheci pessoas fantásticas e tive a oportunidade, então, de me aprofundar no meu processo. E nos estudos, então, nessa escola, em Caldas da Rainha, eu comecei a desconstruir aquilo que eu já vinha fazendo anos antes, né? Que é sair um pouco daquela linguagem tão tradicional da pintura e do desenho e buscar alguma desconstrução, alguma coisa na expressão das figuras. E eu comecei isso principalmente na busca da relação do traço e da mancha,
e como abordar essas questões, né? Porque esse é um tópico muito recorrente quando se estuda as representações. A ideia, às vezes é uma ideia que não se mistura, né? Ou tu tem o desenho, tu tem o traço, ou tu tem a pintura, a representação pictórica. E eu queria encontrar uma dissolução entre os dois, uma maneira de fundi-los e que ali contivesse algum conteúdo, né? O interessante dessas viagens e mudanças é que a mudança de cenários nos provoca coisas que não esperávamos, né? Porque quando estamos no ambiente em que crescemos, em que temos contato com as pessoas, com os espaços, né? E tudo é de certa forma confortável. Eu sinto que é quase natural, humano, que nós nos tornemos um pouco mais confortáveis mesmo, né? Um pouco mais automáticos em reação às coisas. E quando tudo é modificado, estamos num espaço novo, com pessoas novas, com uma cultura nova. Isso faz com que certas áreas, da quais ainda não tínhamos conhecimento de nós mesmos, venham à tona. E talvez essa seja a grande coisa das viagens, né? A lixa e o pano é o atrito, todas aquelas experiências que nos deixam marcas, que mudam a forma como nós nos portamos, nos mostramos, sentimos, inclusive expõe um pouco mais de nós mesmos. E cada diferente fibra, cada diferente tecido também leva a um diferente resultado, a uma diferente expressão. E no final, então no semestre, início de 2019, devido ao contrato que eu tinha, eu fui obrigado a voltar ao Brasil. E foi uma experiência muito complexa para mim essa volta. Porque eu não senti muito aquele sentimento de voltar para casa. Porque aquele foi o momento de uma grande reviravolta política aqui no Brasil. Muito aquilo que eu acreditava, que eu buscava, ou a maneira até como eu via o país, se modificou nesse processo. Então eu saio de onde eu conheço, vou para um país novo. Em um ano eu me sinto realmente confortável nesse novo país, com as pessoas, com a cultura, e eu volto para um país que já não é o país do qual eu saí, né? Que é algo que até me dá certo medo. Então, esse primeiro momento, assim, foi um processo realmente tortuoso. E muito da minha produção, daquele momento, expressa muito essa incerteza, principalmente. A cola é o que, de certa forma, liga, junta essas experiências, esses cenários. É quase a nossa resiliência, a tentativa de se manter em pé diante de todas as atrocidades, acontecimentos, amores que passamos. E mais do que apenas unir tudo, ela também dá forma. Ela deixa marcas, vincos desse processo, da força que é necessária. Mas eu sigo fazendo os mesmos experimentos
e misturando o desenho, a mancha, a pintura, sem às vezes entender o porquê que eu estava nessa busca, né? Mas eu sentia que havia algo ali que ainda me instigava a ir em frente. E um dia então eu crio esse primeiro transeunte, que não havia um nome, não havia um conceito, foi apenas o resultado de uma série de experimentos que culminou naquele momento, naquela obra. Mas quando eu vi ela, eu senti que havia algo ali que principalmente me deixava desconfortável, como se ali ainda havia uma pergunta a ser respondida, além da própria pintura em si, né? Ela ainda ia um pouco além, me questionava e me fazia ir mais além, né? Eu acho que esse é talvez o desejo de todo artista, né? Criar uma obra que consiga, mesmo estática, movimentar quem está olhando, né? Que ela não se encerre na sua representação, mas que tenha ainda um questionamento. E foi aí que eu, nessa busca de entender um pouco também o que significava, que eu mandei para mais pessoas, inclusive para Monique. Eu olhei pra cara dele e chorei. Só isso. Porque numa imagem só, ele consegue ser tudo ao mesmo tempo, exatamente como as pessoas são. Te explico. Quando eu existo aqui, tô aqui conversando com você, a gente tá tendo essa conversa nesse minuto, beleza, eu sou eu mesma. Sou eu, mas quem eu fui 5 minutos atrás também tá aqui conversando com você. Quem eu fui 10 anos atrás também tá aqui conversando com você. Compreende? Eu acho que nós, enquanto seres, somos essa completude. Nós somos todas essas coisas ao mesmo tempo, muito embora a gente às vezes não note, sabe? E aí eu senti que todas essas coisas estavam retratadas. Eu não acredito que o tempo se divide em passado, presente e futuro. A minha ancestralidade me ensina isso, que o tempo é muito além dessa ideia de cronologia que a gente tem, não é? É uma ideia totalmente ocidental do que é a existência, que a mim não contempla. Então eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e eu me apaixonei por completo, porque pra mim é isso. Ele existe de todas essas formas e existe por si só. E ele aparece sim um ser completo, mas modificado conforme o espaço que ele ocupa. Modificado conforme as transições que ele faz. Modificado conforme transita. Isso me bateu muito fundo, né? Porque apesar dessa casca, desse corpo, desse espaço físico aqui que a gente ocupa, nós somos muito mais do que a matéria. Que nós somos, transcende os espaços, transcende a casca corpórea que a gente ocupa e onde a gente habita, né? Eu não sou esse corpo, eu não sou esse espaço, entende? Eu estou aqui, posso não estar daqui a pouco, entende? O que eu levo comigo quando eu me for? Sabe, quando eu tomar outra decisão, quem que eu vou ser? É isso que me interessa e por isso que ela me pegou. E aí eu batizei. Após eu ter criado, então, essa primeira obra, eu senti que ali havia algo a ser investigado ainda, tanto em termo material, quanto em termo poético, conceitual. Porque aquele ser que transitava entre o tecido e o algodão, entre a linha e a mancha, representava muito como eu me sentia naquele contexto. Era um ser que vem de um espaço, adentra outro e tenta se encontrar, né? Tenta fazer sentido, existindo nesses períodos, existindo como o que era no passado e o que é hoje. Quase dois cenários distintos, quase dois seres separados, mas que ainda estavam coexistindo em um mesmo espaço, em um mesmo corpo. Então eu fui levando adiante esse estudo, essa busca. Então foram surgindo cada vez mais seres, e conforme eu ia aprofundando,
Também novos elementos estéticos surgiam, novos elementos materiais. O algodão começava a ganhar cada vez mais volume, cada vez mais marcas, né? As marcas que o tempo nos deixa. E ao todo gera essa série de obras extremamente vulneráveis da minha parte e que constantemente me causam esse desconforto. O gesso é o elemento que consegue transitar entre esses dois espaços, esses dois mundos, papel e tecido. E essa ligação dá origem a quase uma terceira forma de espaço. O que é arte? Tudo que abraça o que é nosso por direito subjetivamente. E a gente esquece conforme vai vivendo, sabe? Então tudo isso é arte. Tudo que abraça o que é subjetivo, o que é nosso, o que é insubstituível. Eu não sei por onde eu já transitei. Honestamente. Eu posso falar das coisas que eu vivi nessa existência, mas elas me parecem que são um resultado de coisas que eu já vivi antes. Sabe? O transitar é uma coisa que vai... Um pouco não. Vai muito além de onde as nossas pernas levam a gente quando a gente tem pernas e pode andar, sabe? O transitar vai muito além de andar por espaços geográficos, de existir nesses espaços, né? O transitar passa muito por viver o que cada lugar te proporciona. O transitar passa por quem você é em cada espaço que você habita e ocupa, sabe? Então, pra mim, transitar é isso. É poder, muito mais do que passar pelos lugares, entender de que forma esses lugares modificam quem eu sou. E como eu modifico esses lugares, né? E sobre modificar, penso e coloquei na minha letra que no fim das contas a gente acaba modificando mesmo sem querer. Quando a gente pensa que não, a gente já mudou tudo, todo um espaço, todo um cenário, já mexeu com as pessoas, já mexeu com o modo como tudo acontece e nem se deu conta. Para mim essa é a grande vantagem em transitar, em se conhecer, né? Quem é esse eu que agora age dessa forma, né? Isso sempre esteve aqui ou isso veio de agora? Isso é muito o questionamento que eu me faço, principalmente após essas viagens. Como o eu novo que eu conheci em outro lugar vai interagir com todas aquelas velhas referências do eu que eu deixei aqui meses atrás. Porque no fundo ainda é o mesmo eu, mas já houve transformações, eu já agreguei coisas novas, eu desconstruí coisas velhas. Então eu acho que isso faz com que nos mantenhamos sempre atentos, sempre questionando nossas próprias opiniões e formas. Isso é importante. Eu não sei se existe reencontro, porque tudo sempre esteve aqui. Tudo sempre está aqui. O que existe é uma dificuldade de a gente se apropriar dessas coisas que são nossas, né? E agora eu falo enquanto uma mulher preta vivendo nessa sociedade que a gente sabe como é que ela funciona. E é tudo muito trabalhoso, é tudo muito difícil. São movimentações complicadas, muito embora elas sejam necessárias, né? E assim como é tudo que é puramente nosso, isso não se perde com tanta facilidade assim. Em algum momento da nossa vida, a gente acaba recobrando essas coisas, se apropriando dessas coisas que são tão nossas que a gente nem devia ter perdido de vista, sabe? E eu acho que enquanto a gente transita esses espaços, enquanto a gente existe nos espaços, a gente vai, inclusive, se apropriando dessas coisas que são nossas, porque a gente dá de cara com as nossas decisões. O que a gente quer fazer, o que a gente deve fazer, o que é importante pra gente fazer. Tudo isso denota e demonstra do que a gente é feito, sabe?
Do que nós somos feitos. O que é só nosso, que é tão nosso que a gente não pode abrir mão, sabe? Transitar perpassa por tomar decisões. E pra mim é isso. O traço a carvão sempre me lembra do ato primordial de criação. Quando o nosso primeiro ancestral pegou um pedaço de carvão e marcou em uma caverna a nossa passagem por ali. O traço é esse elemento poderoso que separa forma, fundo, espaço. O traço é uma certeza diante de todos esses cenários pelos quais passamos. Não acho que exista uma contradição entre quem nós somos versus os espaços que a gente habita e o que esses espaços nos permitem fazer. Se eu me adapto, eu de alguma forma me modifico sim para existir naquele espaço, mas eu não tomo nenhuma decisão que já não exista em mim de alguma maneira. Eu acho que os espaços sim nos obrigam às vezes a tomar algumas decisões para que a gente possa sobreviver e continuar existindo ou resistindo nesses espaços e existindo nesse mundo. Existir dá trabalho, sabe? Mas não acho que exista uma contradição, tendo em vista que a gente se modifica. Aquilo passa a ser parte da gente também, sabe? Eu acho que sim, às vezes pode dar choque. Quando a gente tá num espaço super confortável, de repente vai para outro. E aí o espaço se apresenta de uma forma, às vezes até hostil pra gente, né? Mas a gente tem essa capacidade de se adaptar e de se modificar. E a gente não pode esquecer que a gente também modifica o espaço. Às vezes muito menos do que a gente gostaria, mas a gente pode sim. Nós não somos só receptáculo de informação, a gente não só recebe energia, a gente também transmuta ela e modifica. Sabe? E é nisso que eu acredito. Essa é a minha fé, sabe? É nisso que eu tenho fé. E é por isso que eu persisto fazendo o que eu faço, porque senão não faria nenhum sentido. E a contradição, eu acho que ela pode existir, mas é principalmente uma contradição que tange ao racional. A maneira com que eu supunha que eu era ou que eu seria em dada circunstância não vai de encontro. Então é uma contradição aí. Mas ela é importante até para a gente desconstruir essas ideias que temos de nós mesmos. Porque no fundo essa é uma prisão também. As suposições que temos. A tinta é talvez o ato mais elaborado da criação. É quando conseguimos nos apropriar de todas essas manchas, de todas essas incertezas e elaborá-las de uma maneira que faça sentido. Eu olhei para esses quadros e transformei em música porque é minha forma de comunicar, sabe? Assim como foi feito de pegar essa sensação que existia e transformar numa pintura, eu também peguei essa sensação que existia e transformei numa música, porque a arte está para muito além dos formatos que a gente dá para ela. Sabe, a arte é mais do que isso. É mais do que uma pintura, é mais do que uma canção que eu fizer, é mais do que um filme que alguém vá roteirizar, vá filmar, vá, enfim, sabe? A arte é outra coisa, a arte é energia, essa energia sua com o que existe no mundo, sabe? É o que esse mundo provoca em você. A arte é uma outra parada. Então eu só me apropriei da minha própria linguagem e falei do que eu sentia, falei do que eu vivia até ser alguém capaz de escrever o que eu escrevi, sabe? Então eu simplesmente peguei e juntei todas as coisas que já eram minhas e que eu fui provocada a sentir por conta da pintura, escrevi, musiquei e cantei, sabe? Então somente isso. Eu sei, pintei a estrada pra depois pensar no que eu fiz. Com tinta sob os pés,
andei manchando 1 quilômetro, 7.000 ou mais, talvez o oceano não seja o bastante pra encher esse tanto em mim. Entre mancha e traço eu me desfaço e me despeço antes do dia clarear. Mais uma vez, pedindo a proteção das águas que elas sabem correr, uma mala na mão, uma mala na mão. O mundo vem te chamar, o mundo vem te chamar, te levar daqui. O mundo vem te chamar, o mundo vem te chamar. Onde habito eu não sou, a casa onde existo eu não sou. O corpo onde existo eu não sou, a casa onde habito eu não sou. Uma mala na mão, uma mala na mão. Te chamar, te levar daqui. O mundo vem te chamar, o mundo vem te chamar. Ouve eu. O mundo vem te chamar, o mundo vem te chamar pra onde ir. O mundo vem te chamar, o mundo vem te chamar. Ouve, ouve. Eu sei, pintei a estrada pra depois pensar no que eu